seja bem-vindo a mais essa aula. E agora a gente vai estar trabalhando direto no Paint 3D, fazendo as primeiras configurações e já vamos estar produzindo o seu primeiro objeto 3D. O que eu gostaria que você soubesse? Essa aula é uma aula prática, tá? Então eu recomendo que você vá fazendo junto ou você assista e depois faça, mas faça. Não é só para que nem a aula anterior que era só para você assistir, isso que já é exercício, tá bom? Então vamos lá, se você quiser assistir no celular enquanto está fazendo, é para funcionar também. Primeira coisa, abre o Paint 3D, pode abrir um novo cenário ali, se ele pedir para salvar, não precisa salvar, tá? Vai lá em novo e você vai clicar aqui em menu, tá? Aqui no menu, você vai vir aqui nessa configuração aqui embaixo em configurações e vai vir aqui mostrar perspectiva. Se tiver ativado, você clica em desativado. Por quê? Porque veja o seguinte, essa tela aqui, a gente tem 3 objetos. Você sabe me dizer qual está mais para frente ou mais para trás? Não dá para a gente ter uma ideia, né? Assim, a gente não sabe se a mulher é maior que o cubo ou menor que o cubo, o peixe, enfim. Quando a gente habilita a perspectiva, olha só. Opa, parece que a mulher está mais para frente. Olha aqui na cabecinha dela que ela tá pegando ali na parte branca, né? E quando a gente desabilita a perspectiva, ela já... Ué, o que aconteceu? Diminuiu? Enfim, o que acontece? O nosso olho, ele enxerga as coisas deformadas, né? A sombra, ela tende a ficar comprida, dependendo da posição do sol, da luz. Quando você vai tirar uma foto, né? Se a câmera está inclinada para cima ou para baixo, isso daí, o que a gente está alterando? A gente está alterando a perspectiva, tá? E nesse caso aqui no Paint, não é legal, na parte do projeto, a gente ter a perspectiva. Por quê? Porque ela vai nos dar essa impressão de realismo, mas vai nos confundir. Porque a gente pode ficar pensando, meu Deus, isso aqui está mais para dentro, qual que é maior, está certo ou não? A gente não quer essas deformações. Então você vai lá em menu, configurações e desativa a perspectiva. Só para você entender nesse caso aqui, olhando em 3D, olha só, a mulher estava bem para frente, bem para frente. Por isso que ela parece estar mais próxima. A mesma coisa eu aqui na câmera. Se eu vim aqui perto de você, parece que eu estou maior, mas na verdade eu não mudei o meu tamanho. Eu estou sempre o mesmo tamanho. Quando a gente desliga a perspectiva, a gente não tem essa alteração de tamanho por um objeto estar mais para frente ou mais para trás, né? Esse tipo de deformação, eu estaria sempre com o mesmo tamanho, tá? Então, desliga a perspectiva que vai ser sucesso. Feito isso, a gente já começa a usar as ferramentas aqui. Tá vendo que para apagar, eu clico e aperto Delete. Não tem muito mistério. Vamos usar aqui a ferramenta de texto, acho que vai ser mais simples. Pega aqui o texto 2D, a gente vai usar o texto 2D mesmo. Aqui nessa caixinha você pode escolher uma fonte, tá? Vamos pegar uma que você deve ter aí com certeza, que vai ser a Times New Roman, aquela lá que você tinha que usar na escola provavelmente para fazer os trabalhos, que ninguém gostava. Vamos colocar aqui o meu nome. Lucas, você pode colocar o seu nome, tá bom? Ok. Se você apertar Enter, ele vai pular para a linha de baixo, tá? Então, se você quiser dar OK, é só clicar fora. Clicou fora, está feito, mas isso aqui ainda não é 3D. Mas você já conseguiu fazer alguma coisa aqui no Paint. E tá tudo certo, tá? Eu recomendo que você faça mais alguma coisa, escreva novamente o seu nome aqui, dê um OK, clica fora aqui, pode brincar aqui com essas outras ferramentas em itálico, sublinhado, beleza. Repara que quando você clica nesse texto, ele não seleciona, porque ele é um texto 2D, ele não é selecionável, é como se fosse uma pintura, só está impresso lá. Se você deixar aqui em cima, tá vendo essa ferramenta selecionar? Se você deixar ela, clica nela lá, seleciona alguma coisa. Repara que agora a gente consegue movimentar. Beleza? Mas olha o seguinte, se eu colocar aqui em cima desse outro Lucas,
você viu que ele tem esse fundo branco, né? E em alguns momentos isso pode incomodar. Então, tem outra coisa que a gente vai aprender aqui, que é aqui na tela, clica aqui em cima em tela, e vai ter essa opção tela transparente. Clica nela, tá? Esse mostrar tela, se você apagar, ele vai desligar, né? Você não vai mais enxergar o que você fez. Então, eu recomendo você deixar em tela transparente quando você quiser manter a transparência. Pega a ferramenta de seleção, seleciona novamente o texto e movimenta. Agora ele vai estar... não vai ter aquele fundo branco mais incomodando. Você consegue, por exemplo, eu quero puxar essa letra um pouco mais próxima. Você consegue fazer isso sem problema. E é assim, exatamente assim que a gente vai fazer a sua primeira plaquinha, tá bom? A gente não vai usar aquela ferramenta de texto 3D que eu mostrei, porque ela não nos permite fazer essas alterações, que são muito importantes quando a gente está fazendo a nossa plaquinha, porque às vezes você precisa mudar alguma coisa para a peça não ficar flutuando no ar, né? Então, aqui a gente escreve ela com a ferramenta de texto normal, modifica o que precisa e depois a gente transforma isso num objeto 3D. Mas continua aqui que a gente vai conseguir chegar até o final dessa missão com a plaquinha, tá bom? Outra ferramenta que é muito importante você dominar é o zoom, né? O zoom é a ferramenta de aproximar e diminuir. Isso daqui é muito simples, você vai usar o scroll, né? A rodinha aqui do mouse, para frente e para trás, tá sossegado. Ele vai dar zoom. Se você colocar num ponto, ele vai aproximar lá onde está o seu mouse e você diminuir, ele vai diminuir a partir daquele ponto. Apertou no scroll, na rodinha, ele vai dar um movimento de pan, né? Ele vai mover toda a tela, tá? Então, é uma ferramenta muito útil. É só clicar o scroll, tá? A ferramenta do botão direito, ela não vai funcionar nesse caso, não vai servir muito para nada, tá? A ferramenta do esquerdo é a ferramenta de seleção, se você estiver com a ferramenta de selecionar ativada, tá? Porque, exemplo, se você tiver com um pincel, a ferramenta esquerda, o botão esquerdo do mouse vai usar essa ferramenta, né? Vai usar o pincel. E não é isso que eu estava querendo, eu só queria selecionar. Então, o que você faz quando, poxa, errei alguma coisa? Ctrl Z vai funcionar em todos os programas, quase todos os programas, né? É um programa de ir para trás, né? Ele vai desfazer aquilo que você fez. Se você desfez demais, por exemplo, eita, desfiz demais, desfiz a movimentação da letra ali, você pode apertar Ctrl Y, que é o refazer. Você controla o tempo para frente e para trás. Não quer usar os atalhos? Aqui em cima vai ter o desfazer e o refazer, e da mesma forma vai ter um histórico que é bem interessante. Você vai conseguir ver lá desde o começo até o final aqui da aula. E repara que tem esse botãozinho da gravação que é bem interessante, a gente vai usar aqui, você pode usar também. Eu vou, para não ficar muito comprida, a gente se vê no próximo vídeo.